E muito obrigado, irmã Nayara, tanto pela oportunidade, como também pela oração que foi feita, no sentido de que o nosso Deus tenha muita misericórdia de nós, porque de fato nós estamos muito necessitados, especialmente nesta hora em que o mundo está desabando, e também agora, não só com as guerras, como com todas as dificuldades, nós também sabemos que estamos por entrar no olho do furacão, naquelas horas em que a igreja entenderá de ser assim testada por todos os lados, e nós sabemos que o nosso Deus tem muito interesse nesta hora de trazer-nos a vitória. E nós gostaríamos muito que o nosso Deus realmente fizesse esse trabalho por nós e que nós possamos, nesses momentos ainda de preparação, habilitar-nos pela graça de Deus, no poder da sua palavra, para que a gente possa ser aquelas testemunhas que o nosso Deus está necessitando. Queremos também cumprimentar a todos aqueles que estão aqui conosco e agradecer principalmente a Deus Pai pela oportunidade que Ele nos está dando, ainda que de forma assim não presencial, nós estamos podendo conversar, podendo trocar ideias e podendo nos aconselhar e também nos confortar uns aos outros nesta fé de que nós entendemos que é mútua. Então, queremos agradecer o convite e também a todos os participantes que estão aqui conosco nesses momentos da madrugada, e nós estamos contentes porque o nosso Deus de novo nos está dando esta oportunidade. Muito bem. Nós hoje, então, vamos tratar a respeito daquela que foi tida como a grande provação, a grande desgraça que aconteceu sobre toda a humanidade. Porém, enquanto nós estamos raciocinando a respeito deste aspecto, nós gostaríamos também de realçar este fato de que o nosso Deus Pai buscou e Ele nos encontrou novamente, e que Ele aproveitou esta dificuldade que o homem se colocou, que foi o único ser inteligente que se deu assim ao inimigo, e nós gostaríamos de relembrar que Deus Pai aproveitou esta oportunidade para erguer o homem e colocá-lo como um candidato a se assentar no trono do nosso querido Deus e Pai. Nós, às vezes, olhamos para aquilo que o nosso Deus fez a partir da hora que o Adão fez aquilo que não devia ter feito, e nós ficamos, assim, constrangidos de vermos a realidade que hoje nós estamos passando, não só quando nós temos guerra, mas como quando também nós estamos manifestando o egoísmo nosso, e quando nós estamos tirando de Deus a honra e a glória que Ele, de fato, está necessitando e que também Ele espera de cada um de nós. Muito bem, então, o grande conflito que nós entramos, nós temos boa ciência, então nós apenas vamos rememorar aquilo que aconteceu e também relembrando a bondade do nosso Deus, que foi manifestada de uma forma extraordinária quando Ele viu que o homem estava perdido. Nós lembramos que quando Adão e Eva fizeram aquilo que não deviam, às vezes alguém compreende que lá a dificuldade, ou pelo menos a desobediência, ela esteve envolvida em uma relação sexual que não era aquilo que Deus supõe eles, que não era aquilo que Deus havia previsto, ou pelo menos dado as condições ao ser humano. Porém, quando nós nos lembramos do livro de Gênesis, que o capítulo 1, no versículo 28, onde a ordem de Deus Pai era multiplicai-vos, nós sabemos que a única forma que existe do homem se multiplicar é exatamente se ele tivesse filhos. Então, nós nos lembramos que, de fato, Deus Pai colocou
algo, entende, como uma prova, porém era uma prova extremamente suave, entende? Não era nada difícil de ela ser suportada. Então, logo em seguida que o homem fez aquilo que ele não devia ter feito, ele veio a ter, né, sofrer as consequências. E a principal consequência que ele veio a sofrer foi o fato de que ele teve a sua natureza humana transformada. Antes era extremamente amigo do nosso Deus, tinha prazer em estar com ele, e quando o pecado, então, a desobediência entrou na história da humanidade, nós vimos então, que o homem quis se ausentar da presença de Deus, porque agora ele estava com receio, estava com medo, e a presença de Deus passou a ser indesejável, e aquilo que acontece com todo ser humano antes da sua conversão, ele tem esta mesma agonia. A presença de Deus Pai não lhe é desejável, porque a sua natureza busca tudo aquilo que é contrário ao nosso, aos desejos do nosso querido Deus e Pai. Então, o livro de Romanos diz que não somente nós, não fomos somente nós que viemos a sofrer as consequências, senão tudo aquilo que o homem tinha sob o seu domínio também, e ele também veio a sofrer as consequências. Por isso, no livro de Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, no versículo 20, ele diz que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então, nós vemos que, ainda que o Adão tenha recebido de Deus Pai o perdão, ainda que tanto ele quanto Eva vieram a se converter, ainda assim as consequências vieram sobre toda a humanidade, e toda a humanidade está em dificuldade por causa disso. Um outro pensamento que nós devemos, assim, ter em mente quando nós analisamos o princípio de a forma como nós entramos no conflito que existe desde que Satanás se revoltou contra Deus, é que nós temos, assim, a impressão de que, pelo menos a primeira hora, na primeira vista, quando nós olhamos para a reação de Deus Pai quando o homem veio a pecar, nós olhamos para aquilo e pensamos assim, temos a impressão de que, de fato, foi um castigo terrível que o homem veio a receber. Mas, na verdade, Ellen White nos ajuda, e nós lemos no livro o livro Educação, na página 25, onde Ellen White escreve o seguinte, que não mais o casal deveria habitar no Éden, pois ou seja, a perfeição deste ambiente, não mais lhes poderia ensinar as lições cuja aprendizagem agora lhes era essencial. Então, nós vemos que não foi um castigo que Deus Pai colocou sobre a raça humana, quando ele os expulsou do paraíso. Aquele ambiente já não era mais o ambiente propício para a nossa recuperação, para que nós viéssemos novamente a aceitar a amizade com Deus Pai, a aceitar o seu benefício. Então, nós vemos que quando nós estamos passando por grandes dificuldades, e eu creio que das dificuldades, nenhuma foi maior do que o homem passar de ter uma natureza com tendências ao bem e agora passar a ter as tendências ao mal, e nós sabemos que esta que foi uma grande dificuldade que veio a surgir na raça humana, ela ainda mesmo assim, ela foi uma demonstração do amor de Deus. Então, quando nós estamos passando por dificuldades, quando nós estamos passando por provações, e essas provações, elas sempre batem à nossa porta, e todo dia nós temos algumas, e então nós devemos nos lembrar daquilo que Ellen White nos escreveu. Ela escreveu assim que, de fato, todas as nossas provações
todas as tentações, todas as nossas dificuldades não são das menores bênçãos. E às vezes nós relutamos e às vezes não somos capazes de entender bem esta realidade. Tudo aquilo que a nossa natureza humana busca é nós fugirmos de aquilo que nós gostaríamos realmente, é de vivermos no mar de rosas. Porém, esse mar de rosas, ele não seria o melhor para nós. De fato, para a formação do caráter, para a formação daquela condição que nos colocará para que nós possamos, pela graça de Deus e no poder da palavra de Deus, estarmos entre aqueles que vão estar assentados no trono de Deus. As dificuldades, elas não são necessárias, ainda que a nossa natureza humana recua de todas elas. Então, quando nós vamos analisar aquilo que aconteceu lá com Adão, que foi o princípio da nossa decaída, nós devemos nos lembrar que Deus fez isso apenas por amor. Ele não faz absolutamente nada, e nós agradecemos muito porque Ellen White nos traz essa informação de que aquele ambiente, um ambiente onde nós tivéssemos assim apenas tranquilidade, ele não seria um ambiente propício para nós hoje. Ainda que nós, por nossa própria natureza, nós gememos, nós nos assim, ficamos muito tristes e angustiados quando as dificuldades batem à nossa porta, quando alguém é injusto conosco, ou quando nós então, estamos sendo injustos com outros que estão ao nosso redor. Toda esta realidade, ela é uma expressão da bondade de Deus. E, repetindo, Ellen White nos diz que todas as tentações, todas as provações não são das menores bênçãos. Então, nós gostaríamos de termos esta realidade sempre dentro da nossa mente, para que a gente pudesse ter um conforto a mais quando nos vêm as dificuldades, e se nós viermos a nos lembrar dessa realidade, nós poderemos passar por essas dificuldades da mesma forma como Jesus Cristo passou. E nós bem sabemos que a única forma que nós temos de nós passarmos por essas dificuldades de uma forma suave, em todas as provações, é se nós permitirmos que o Senhor Jesus Cristo venha viver a sua vida em nós. Se não existe nenhuma outra maneira que nós podemos ter sucesso, a não ser que Gálatas 2:20 se transforme na realidade nossa, e nós esperamos que isso aconteça conosco ainda nos nossos dias. Muito bem. Das consequências depois que aconteceu, uma delas está relacionada no livro de Romanos 5:18, onde o apóstolo diz que assim que, do mesmo modo que por causa da transgressão de um, no caso do Adão, veio a condenação para todos os homens. E no capítulo 16, ele também, no versículo 16, ele também já havia nos dado esta mesma informação. E nós nos lembramos que esta condenação de nós estarmos, de nascermos com as tendências do mal, de sermos subjugados pela lei do egoísmo, ela pode ser revertida no livro de Romanos 8. Nós vemos nos primeiros versículos, onde diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, aquela condenação do homem vir a estar sujeito à lei da maldade, à lei do egoísmo, nós sabemos que, pela graça de Deus, ela pode ser revertida quando as tendências ao bem, elas são colocadas, elas são construídas, elas se manifestam naqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, e que é precisamente o novo nascimento. Então, ainda que nós tenhamos nascido com tendências ao mal, ainda que nós tenhamos nascido condenados, como todo ser humano nasce condenado, ainda assim nós podemos alimentar a grande alegria
de nós agora sermos governados pela lei do amor, pela lei do Espírito da vida, segundo aquilo que o apóstolo escreve no livro de Romanos, no capítulo 1, no capítulo 8, no versículo 1 em diante. Então, todo homem, então, ele nasce sob o poder desta lei, a lei de praticar o mal, a lei de sermos egoístas, a lei do egoísmo. E nós sabemos que termos esta lei do egoísmo ainda não significa nenhum tipo de pecado. Nós, de fato, estivemos sob a condição de sermos pecadores apenas a partir da hora que nós viemos a condescender, a ceder a lei do egoísmo. Porém, antes disso, nós não tivemos nenhum tipo de ofensa a Deus. Agora, um outro ponto de que nós devemos nos lembrar é de que quando uma criança, ainda em estado de inocência, ela cede à lei do egoísmo, nem por isso Deus Pai ainda se sente ofendido. Nós, de fato, vamos ter a condição de sermos pecadores que foram que praticaram alguma ofensa a Deus apenas a partir da hora em que nós conscientemente fizemos aquilo que era algo que nós sabíamos que Deus iria ser ofendido e sabíamos que ele havia dado outra orientação e dado outro tipo de mandamento, e nós ainda assim viemos a conscientemente agir da forma que fosse ofensiva. Porém, antes disso, todos os tipos de pecados que são feitos de uma forma inconsciente, ainda eles não se constituem uma ofensa ao nosso Deus. Então, para nós que estamos, então, nesta condição, e nós sabemos que esta condição, ainda tem que, pela graça de Deus, ao aceitarmos a Jesus como nosso Salvador, ela é revertida, pelo menos as tendências ao mal, elas são sufocadas, elas passam a ser dominadas pela lei do Espírito da vida, pela lei do amor, pela lei de fazer o bem. Nós sabemos que mesmo assim, elas podem com muita facilidade retornar, e nós sabemos muito bem que quando nós damos chance ao inimigo, de novo nós passamos a sermos dominados pela lei do egoísmo. Então, nós estamos, de fato, numa condição que Jesus Cristo nos disse de que nós deveríamos vigiar. E essa vigilância, ela só vai parar no dia em que nós tivermos a bênção de vermos Jesus Cristo vindo nas nuvens dos céus, ou até o dia da nossa morte. Assim, está escrito no livro de Romanos, pois a forma de pensar de que é da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus e porque ela não pode. E nós, então, nascemos escravos do mal, dominados pela lei do egoísmo, mas, graças a Deus, Deus Pai enviou seu Filho para salvar aquilo que estava perdido. Uma outra parte que nos deixa, assim, às vezes, com alguma perplexidade, com alguma dúvida, é aquilo que nós lemos no livro do Salmo, do capítulo 51, no versículo 5, onde Davi diz o seguinte, porque em iniquidade eu fui concebido, e em pecado me deu à luz a minha mãe. E nós, às vezes, vemos alguns que usam esse tipo de versículo, no sentido deles nos quererem convencer de que o homem já nasce pecador por causa deste versículo. Não, nós sabemos que nascer em iniquidade é muito diferente do que praticar iniquidade. E nós praticamos iniquidade apenas quando, e que é uma iniquidade que é ofensiva a Deus, apenas quando nós conscientemente transgredimos a lei de Deus. Antes disso, ainda que a gente tenha nascido em iniquidade, ou seja, nascido com tendências a praticar o mal, nós apenas passamos a ser ofensores ao nosso Deus quando nós conscientemente fizemos aquilo que Deus Pai
nos havia já advertido e nos havia instruído a que nós não devíamos fazer. Assim, e nós sabemos que esta doutrina do pecado original é uma doutrina que ela não tem nenhum tipo de fundamento bíblico. Nós sabemos que o livro de Ezequiel nos diz que no capítulo 18, 20, no livro de Deuteronômio, também te repete a mesma instrução de que um filho não carregará as iniquidades do pai e nem o pai carregará as iniquidades do filho. Assim, nós sabemos que não estamos diante dessa triste realidade de que nós já teríamos nascido como alguém que seria um ofensor a Deus e que daí entre nós mesmos seríamos um pecado, se o pecado original, entende, de fato, ele viesse a ser, ou se ele fosse, entende, algo, entende, que seria, entende, uma realidade, nós então seríamos um pecado, porque as tendências ao mal, elas permanecem conosco e elas nunca vão sair e nunca nós vamos estar livres dela. Agora, ainda então que nós possamos estar listados entre aqueles que aceitaram a Cristo Jesus como seu Salvador, ainda assim, as tendências ao mal, elas estão sempre conosco, e uma das formas mais tristes que nós temos é que nós, às vezes, vamos obedecer a Deus, e ao invés de nós estarmos obedecendo a Deus, tendo por motivo a fazermos o bem a Deus Pai, porque nós sabemos que Ele está lá em julgamento e que Ele nos colocou como as suas testemunhas, mesmo quando nós estamos diante desta realidade de prestar obediência a Deus, nós sabemos que existem dois tipos de obediência. Um deles é aquela obediência que ela visa benefício nosso. Antes nós vimos diversas recomendações e diversos anseios de nós irmos ao campo, por exemplo. Porém, se nós formos ao campo para nós fugirmos da cidade, no sentido de que aqui a vida é muito difícil, porque aqui nós vamos ser perseguidos, porque aqui nós vamos ter aquele meio ambiente que não nos ajuda no sentido de nós termos uma melhor condição, ou se for lá para o campo, para produzir uma boa alimentação, para termos alguma coisa que significasse entender o nosso benefício, ainda nós estamos dando um passo que precisaria entender que ele fosse alternado. Nós sabemos que nós deveríamos ir para o campo, precisamente por esse motivo, porque lá no campo temos um ambiente onde o caráter de Deus Pai pode ser mais facilmente visto, onde o nosso caráter pode ser melhor construído, ou seja, nós deveríamos ir para o campo, porque lá no campo nós temos um ambiente onde mais facilmente nós poderemos estar entre aqueles que são aquelas testemunhas que Deus Pai está necessitando. Agora, os objetivos de Deus Pai para nos ordenar ir para o campo, de fato, tem a ver com alimentação, tem a ver com nós sermos alguém que lá no campo vai ter melhores condições, a família vai estar mais unida. Então, todos esses benefícios são os objetivos de Deus para nós. O objetivo de nós irmos para o campo, fundamentalmente, devia ser para que nós tivéssemos a bênção de nós sermos, de fato, aquelas testemunhas, porque aquele ambiente nos favorece para que nós possamos ser as testemunhas que Deus Pai está, de fato, necessitando. Então, nós devemos, com muita atenção, sempre examinar os motivos que nos levam à ação, porque se nós nos distrairmos em relação aos motivos, com muita facilidade, nós vamos estar buscando obedecer a Deus por interesse próprio. E este é o tipo de obediência que nós deveríamos sempre estar evitando. Por causa que nós lembramos daquela parábola de Jesus do filho pródigo.
quando o filho pródigo voltou para casa, ele tinha o seu irmão que tinha ficado com o pai. E este irmão, ele demonstrou-se muito indisposto, na verdade, ficou muito aborrecido por causa que foi feita aquela festa para no recebimento de volta do filho pródigo. E quando ele foi falar com o pai, ele apresentou a sua queixa, dizendo que ele havia servido o pai por muitos anos e nunca havia ganho um cabrito. Então, tudo aquilo que ele estava buscando era obedecer a Deus por interesse, obedecer ao pai, no caso, por interesse próprio. Então, nós devemos, a cada instante, examinar os motivos que nós estamos fazendo, porque se nós estamos nos candidatando, e se nós já fomos candidatos a sermos um dos 144 mil, que é aquilo que Ellen White fala para nós sermos, se nós termos a condição de estarmos entre os 144 mil, nós vamos estar entre aqueles que têm o nome escrito na testa, o nome do Pai. E aí eu gostei muito quando lemos do Espírito de Profecia, que diz que ter o nome do Pai escrito na testa, escrito na mente, significa que Deus Pai é o centro das nossas atenções, o centro das nossas emoções, o centro dos nossos pensamentos, o centro dos nossos motivos. Então, se nós temos esta bênção e se nós tivermos a graça de que no final do dia nós podemos dizer que nós eficientemente tivemos durante o dia esta motivação em tudo aquilo que nós fazermos tudo por amor ao Pai, então nós estamos entre aqueles que estão sendo uma fonte de alegria ao nosso querido Deus. Se por uma aventura nós formos fazer as coisas que entendemos que devemos fazer de acordo com a lei de Deus, porém, se nós estamos fazendo por um motivo que ainda visa o benefício próprio, nós devemos também examinarmos e nós devemos estar atentos. Nós lembramos o apóstolo Paulo, que quando ele nos disse que quer comamos, quer bebamos, nós devemos fazer isso para a glória de Deus Pai. E fazermos isso para a glória de Deus Pai significa precisamente termos o nome dele escrito na nossa mente, que é nada mais, nada menos do que nós agirmos visando o bem do nosso querido Deus. Então, esta condenação que nós antes falamos, de que nós estaríamos sujeitos por estarmos debaixo da lei, do pecado e da morte, por termos nascido dessa forma, a gente pode, de fato, se ver livre, e nós gostaríamos muito de que a lei do egoísmo não fosse aquela que fosse manchar os motivos de que nós estamos fazendo aquilo que hoje vamos fazer pela graça de Deus, se Ele nos permitir. Nós também sabemos que existe uma realidade que o inimigo faz e devemos também estar atento com relação à maneira como ele pode eventualmente chegar a nós. A primeira alternativa que, quando alguém quer se aproximar de Deus, ele cria todo tipo de impedimento para que esta pessoa não venha aceitar a Jesus como Salvador e para que ela não seja de forma nenhuma alguém que queira servir o nosso Deus ou ser uma fonte de alegria ao nosso querido Pai. Porém, quando ele vê de que, de fato, ele não conseguiu sucesso, ele empurra. Primeiro ele puxa, depois ele empurra. E ele que nos empurra precisamente quando nos faz com que nós tenhamos alguma atitude que cheire a extremismo, a fanatismo, ou algum perfeccionismo, ou algum exagero. Então, nós devemos andar muito atentos e buscar muito a orientação do Espírito Santo, para que nós não tenhamos esta infelicidade. Nós sabemos que hoje mesmo aqui no Brasil, alguns dos líderes que estiveram por longo tempo em evidência aqui fazendo as suas atividades e entendiam que estavam fazendo para a honra e glória do nosso Deus, e agora nós vemos que o extremismo os tem atingido. Então nós devemos, durante toda a nossa
a nossa vida, e especialmente no dia de hoje, olharmos com muita atenção para que a gente não seja alguém que vá a ser alguém que se deixa dominar tanto pela dificuldade que o inimigo nos traz, como também quando ele nos quer empurrar para o extremismo. Muito bem. Quanto à parte do juízo, nós sabemos que Deus Pai não vai nos julgar pelas ações externas. Nós vamos ser julgados precisamente pelos motivos. E o único motivo que nós sabemos que ele aprova é quando nós fazemos isso por amor. Seja por amor àqueles que estão ao nosso redor, seja por amor àqueles que nos ofendem, seja por amor para com o nosso Deus e Pai. Quando nós estamos, então, dentro dessa realidade de agirmos por amor, nós estamos dentro daquela possibilidade de termos a aprovação do nosso Deus e Pai. Nós lembramos no livro de Coríntios, onde o apóstolo diz que se as nossas ações elas não forem motivadas por amor, elas não têm nenhum tipo de validade à vista de Deus, ainda que nós se entregássemos, ainda que fôssemos colocados como mártires, que viéssemos a sermos queimados vivos, ou ainda que nós dispuséssemos todos os bens que estão à nossa disposição e nós os dessemos aos pobres, se isso foi feito por uma obediência egoísta, egocêntrica, se isso nós fizemos por interesse próprio, nada disso tem validade. E nós também vemos que temos esta pressão sobre nós de irmos morar ao campo, porém, se nós formos por interesse próprio, além de nós não estarmos dentro dos objetivos que Deus gostaria que fosse a nossa mola propulsora, que nos leva a irmos ao campo, além disso, nós nos arriscamos muito facilmente a nós retornarmos à cidade, porque nós sabemos que o inimigo de Deus está em todos os lugares e ele vai nos acossar também quando nós estamos no campo, ele vai estar lá junto, querendo com que nós façamos aquilo que Deus não gostaria, ou seja, que nós façamos todas as obras por egoísmo. Nós vemos que o Adão ouvira, antes de pecar, Deus disse para ele assim, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E quando ele, então, como nosso representante veio a fazer, nós viemos a ter a necessidade do segundo Adão. E também uma outra parte, um outro pensamento que nós devemos sempre alimentar com relação àquilo que é o plano da salvação, quando nós compreendemos o plano da salvação num âmbito mais geral e mais profundo, é que Deus Pai, quando o homem veio a pecar, ele colocou consequências, sim, porém, aquela hora em que Deus Pai consentiu, nós sabemos que Deus Pai sempre consente com algo que é para o nosso bem. E eu passei muitos e muitos anos sem compreender que Deus Pai havia agido por amor quando ele consentiu que o Adão viesse a transgredir, e se ele não tivesse consentido, de fato, o Adão não teria feito aquilo. Nós sabemos que Ellen White mesmo nos dá esse tipo de informação, que se nós soubéssemos aquilo que Deus sabe, se nós soubéssemos, ou digamos, quando nós estamos passando por uma dificuldade grande, ou quando nos acontece algo que é desastroso à nossa vista, se nós tivéssemos as informações que Deus Pai tem, nós iríamos escolher exatamente aquilo que nos aconteceu. E quando nós, então, agora viemos a compreender que se o Adão tivesse uma realidade, se ele tivesse compreendido o porquê que Deus Pai consentiu que ele viesse a transgredir, isto aqui é um pensamento que até pode nos assustar, mas se o Adão tivesse, ele teria agradecido a Deus pelo fato de que Deus Pai consentiu com a transgressão dele.
e que foi entender algo, entender que foi desastroso e ainda continua hoje sendo desastroso a toda a humanidade. Nós antes ouvimos a irmã Nayara se referindo às guerras, que agora entender outra, entender há poucos dias, entender veio a surgir, e nós sabemos que essas são consequências tristes daquilo que o Adão fez. Porém, Deus Pai, na sua grande misericórdia, ele aproveitou aquela oportunidade que, logicamente, ele não desejou, ele nunca aprovou aquilo, porém, o consentimento, ao dar o seu consentimento, ele também esteve nos dando o segundo Adão. E quando ele nos deu o segundo Adão, ele nos elevou à categoria de irmãos de Cristo Jesus, a filhos dele, como candidatos a nós estarmos lá assentados no trono de Deus. E nós sabemos muito bem que nenhum ser humano vai se assentar no trono de Deus apenas como sendo um homem apenas. E nós nos lembramos do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, que ele escreveu numa das suas epístolas, que de agora em diante a nenhum homem agora conhecemos segundo a carne. E ele ainda completa que se antes conhecemos a Jesus Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. E conhecer alguém segundo a carne significa precisamente considerar o homem apenas como um ser humano. Na verdade, quando no ventre de Maria se uniu a natureza humana com a natureza divina em Cristo Jesus, aquela natureza humana de Cristo Jesus representava todos os seres humanos, e então todos os seres humanos foram potencialmente unidos à divindade. Ainda que Deus Pai, ele nos deixa a nossa escolha para que nós manifestemos se nós aceitamos ou não sermos participantes da natureza divina. Porém, de todas as informações que nós temos na Bíblia, aquela que mais nos deixa estupefatos é exatamente aquela que foi motivada pela queda do Adão. Quando Adão pecou, ele deixou de ser o representante de toda a raça, mas imediatamente Jesus Cristo veio e ele assumiu a posição como o segundo Adão, como nosso representante, e que sendo o nosso representante, ele também é o responsável por tudo aquilo que o ser humano fez. E é por isso que Jesus Cristo, então, foi ao batismo, não? Ele mesmo não havia cometido nenhum tipo de pecado. Porém, como ele se transformou e como ele aceitou ser o responsável por toda a raça humana, e a raça humana havia feito pecados, quando o João Batista contestou e dizendo que ele mesmo precisava ser batizado por Jesus, Jesus Cristo disse a ele que cumpria, que era agora necessário cumprir toda a justiça. E nós sabemos que quando ele então se batizou, toda a humanidade se batizou, muito embora, logicamente, nós devemos confirmar esta realidade, nós mesmos nos sujeitando ao batismo. Agora, então, uma vez que nós fizemos esse tipo de introdução, nós gostaríamos, então, de falar por quais razões é que Jesus Cristo veio. Porque se nós formos fazer essa pergunta, as pessoas, a maior parte delas, à primeira vista, sem ter grande pensamento e sem grande meditação, nós temos como uma informação assim generalizada que Jesus Cristo veio aqui para salvar a humanidade. Não. O principal motivo de Jesus Cristo ter vindo aqui, ele está exatamente nesta parte que nós colocamos aqui em rosa, não? Revelar, defender, justificar e vindicar o caráter de Deus Pai. Por isso que Jesus Cristo, tudo aquilo que ele fez desde aqui, ele sempre realçou esta parte que ele veio aqui para fazer o que agrada a Deus Pai. Por causa que Deus Pai, ele havia sido ofendido e ele foi condenado, ele foi assim acusado. Então, de Jesus Cristo, tudo aquilo que ele veio aqui, entendeu? O primeiro objetivo de Jesus Cristo vir era para revelar o caráter de Deus Pai, para que o Deus Pai não viesse a ser
aquele que estivesse sob aquelas acusações que o inimigo colocou sobre ele. Segundo ponto, ele veio também para proteger o universo. Nós, às vezes, pensamos que é apenas para salvar a humanidade, porém nós colocamos aqui que a salvar a humanidade seria o terceiro objetivo. No livro de Naum 1:9, nós lemos que não se levantará segunda vez a angústia. Então, quando Jesus Cristo veio, ele veio também para selar, para fechar a possibilidade de que em toda a história do universo que vai ser eterna, nós nunca mais vamos ter um outro que vai se revoltar contra Deus, um outro que vai estar fazendo aquilo que não era devido, assim como Lúcifer, que era o anjo, ele veio a ofender o nosso querido Deus. A terceira parte, a terceiro objetivo, de fato, ele veio para que nós viéssemos a ser salvos e que ele, assim, nos veio candidatar potencialmente a nós assentarmos com ele no seu trono. E nós sabemos que nenhum homem vai se assentar no trono de Deus apenas sendo um homem, porque no ventre de Maria, quando se uniu a natureza humana com a natureza divina, nós estávamos naquela natureza humana e fomos unidos à divindade. Então, nós sabemos que Jesus Cristo tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Se nós só tivéssemos a natureza humana, nós não poderíamos nunca ser irmãos de Jesus. Mas, graças a Deus, então, nós temos também a natureza divina, junto com a natureza humana, ainda que a natureza divina nossa, ela está em stand-by, da mesma forma como esteve em stand-by quando Jesus Cristo esteve aqui conosco. Então, ele veio salvar a humanidade, mas ele veio salvar a humanidade não apenas para dar aquilo que o Adão tinha perdido somente. Nós, logicamente, vamos receber aquilo que o Adão, eu digo, se nós tivermos a bênção de estarmos lá na pátria celestial, vamos ter aquilo que o Adão perdeu. Porém, aquilo que o Adão perdeu vai ser uma coisa bem pequena, perto daquilo que significa sermos participantes da natureza divina, sermos candidatos a nos assentarmos no trono de Deus. E também uma outra parte que significa uma das razões de Jesus Cristo vir, é para demonstrar para todo o universo de que o ser humano, nascido com tendências ao mal, ele pode perfeitamente ser feliz nessa terra, ou seja, ele pode ser alguém que obedece à lei integralmente e ininterruptamente. E esta demonstração, o nosso Deus, Jesus Cristo, ele deu a todos aqueles que ouviram. E agora ele deseja muito, ele quer reviver a sua vida em nós, para que novamente ele dê esse tipo de demonstração. Nós sabemos que o quinto propósito, ou seja, a quinta razão de Jesus Cristo vir, é para ele nos trazer força, poder, para nós obedecermos perfeitamente à sua lei. E como ele faz isso? Não porque ele agora vem nos dar o poder e nós, independentemente dele, vamos cumprir a lei de Deus. Não, nós gostamos sempre de realçar esse ponto. Nós, de forma nenhuma, gostaríamos de ter ou gostaríamos de construir um caráter semelhante àquele de Cristo Jesus, ainda que fosse nos valer da graça. Não. O que nós queremos, ou aquilo que é o objetivo do cristianismo, o nosso objetivo nesta história, nesta hora que a humanidade vai entrar em grande dificuldade, aquilo que nós gostaríamos é apenas que Jesus Cristo viesse viver a sua vida em nós. E se isto acontecer, nós teremos a realidade de Gálatas 2:20 e nós estaremos dentro daquilo que é o propósito de Deus Pai. Deus Pai não está esperando que nós agora vamos chegar à altura de Cristo Jesus, no sentido de nós termos um caráter semelhante ao dele. Não. O que nós queremos é que o próprio Jesus Cristo venha revelar em nós o seu caráter, e nós nos lembramos que o apóstolo Paulo realçou essa realidade quando no livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 15 e 16, ele nos diz assim, que aprove a Deus Pai revelar seu Filho em mim. Tudo aquilo que nós gostaríamos que acontecesse
com os 144 mil que acontecesse conosco, estando incluídos também nestes valentes que vão dar grande alegria ao nosso Deus e Pai, é que Jesus Cristo viva deles ininterruptamente. Nós não gostaríamos de que nós nos elevarmos e construirmos pela graça de Deus e sermos tal qual Jesus Cristo é. Não. O que nós gostaríamos é sermos o ramo da videira verdadeira. O que nós gostaríamos de ser é precisamente aquela parede na qual o arco-íris é projetado, o arco-íris do amor de Deus Pai, que é exatamente Jesus Cristo vivendo a sua vida em nós. Muito bem. Aqui nós temos uma ilustração que é de um fato real que aconteceu nos Estados Unidos com Chester Gallaty. De fato, ele veio entender afogar a sua noiva, ele foi entender a condenação, e lá no júri, depois de que ficou comprovado que de fato ele era um assassino, o irmão dele e também o pai ficaram muito indignados e disseram que de forma nenhuma eles iriam mais considerá-lo como irmãos, e eles levantaram o punho num gesto de indignação. Quando eles fizeram isso, a mãe se levantou e foi até ele, abraçou-o com lágrimas nos olhos, e a mãe falou a ele que ela o havia amado e desejado o bem enquanto ele estava no seu seio, enquanto ele era criança, e que agora ainda o amava. Então, enquanto o irmão e o pai, eles odiavam também o pecado, mas odiavam também o pecador, a mãe, ainda que ela se ficasse muito triste por aquilo que ele havia feito, ela ainda amava a pessoa. E foi assim que aconteceu com Jesus Cristo. Ainda de que nós tivéssemos, a partir de Adão, feito aquilo que nós não devíamos, ele sempre nos amou e sempre esteve disposto a nos ajudar e ser para nós alguém que está sempre com a mão erguida e sempre a mão estendida para nos ajudar. E nós sabemos que nesta bênção de nós sermos irmãos de Jesus, nessa bênção de nós sermos candidatos a estarmos com ele lá na pátria celestial, está uma demonstração grande do seu caráter, que ele nunca foi diferente. Ainda que um de nós sejamos alguém que o ofende, ainda que alguém de nós somos alguém que não está de acordo com o plano dele, ele ainda continua nos alimentando, continua nos dando a ar para que nós respiramos. A esse respeito, nós também nos lembramos que aproximadamente, muitas pessoas dizem assim, que elas precisam trabalhar para a sua alimentação. De fato, pela alimentação física, então, nós temos que nos esforçar para trabalhar. No entanto, a maior porção daquilo que significa o nosso alimento diário, ele é gratuito. Não só em razão da água, mas também em relação ao ar. Cada um de nós consome diariamente alguma coisa perto de 16 quilos de oxigênio, do qual nós não pagamos a nenhum tipo de centavo. Ou seja, ainda que Deus Pai nos colocou a necessidade de nós trabalharmos para o nosso alimento, nós ainda vemos que a grande porção daquilo que nós alimentamos durante o dia, ele vem gratuitamente. Então, esta também é uma das comprovações do amor que Deus tem, tal como aquela mãe. Ainda que nós tenhamos ou estejamos fazendo algo que lhe seja ofensivo, ele está sempre desejoso e sempre ele está demonstrando que ele nos quer fazer o bem e, de fato, ele nos faz o bem. Assim, então, nós, durante esse dia, tenhamos esses pensamentos em nossas mentes, porque o nosso Deus continuamente continua fazendo o nosso coração bater, o nosso organismo a funcionar, porque Ele nos ama, ainda que nós sejamos ingratos e maus. Então, agradecemos muito a nosso Deus e aquilo que nós vamos fazer agora, nesse instante, inclinando a nossa mente. Nosso Pai, nosso Deus querido, muito queremos te agradecer, porque
O nosso Deus sempre e constantemente está nos fazendo bem. Muito obrigado, Senhor Deus, por causa da sua grande misericórdia, porque quando nós estamos perdidos, quando toda a humanidade se sujeitou ao inimigo de Deus, o nosso querido Pai nos deu a bênção de nós sermos ainda alguém que ele com esperança e enviou Jesus Cristo para que nós possamos estar entre aqueles que vão partilhar contigo do teu trono eternamente. Queremos muito lhe agradecer e pedir que a sua graça, que o teu Espírito seja abundante em nós nesse dia, de sorte que tudo aquilo que nós formos fazer, nós façamos como aqueles que têm na testa escrito o teu nome. Dá-nos essa bênção, sente-me com todos. E rogamos mais uma vez, Senhor Deus, que pela sua misericórdia, nosso querido Deus, atenda a oração que a irmã Nayara fez, em nome de Jesus. Amém.